Olá, estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso estudo do Missionários da Luz e agora com um capítulo sobre influenciação. Mas antes disso, vamos nos preparar para o nosso estudo, as conexões, para ter a mente lúcida para todo esse aprendizado. Como a gente faz lá na nossa casa. Vamos buscar essa concentração? A gente faz uma respiração profunda e busca Jesus, nosso grande mestre, que tanto nos ensina e que Ele possa nos envolver na sua luz infinita da sabedoria, para que esse estudo nos alimente, nos dê as ferramentas, nos dê o esclarecimento, nos auxilie na nossa caminhada, tudo aquilo que nós estamos buscando aprender nessa vida. E que assim seja, com a luz do Mestre nos envolvendo. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, né? Que fala esse capítulo. Então a gente lembra que no capítulo anterior a gente estava falando sobre vampirismo, e aí nesse momento então o André Luiz e o Alexandre eles saem para a via pública, né? Saem para fora da casa espírita para ver, né, o que acontece lá fora depois que os médiuns saem da casa. A gente sabe que foi um trabalho específico para tratar aqueles médiuns que estavam sofrendo do vampirismo. Então, vamos então ver as nossas questões, que aí a gente vai então conversando sobre o capítulo. A primeira questão vai dizer assim: ao chegarem na via pública, André Luiz percebe a diferença do ambiente. Atmosfera pesada e tudo envolto em espessas sombras. E nesse momento entende o valor da prece. Quais foram as considerações de Alexandre sobre esse fato? Então, o Alexandre ele vai falar sobre as vibrações harmoniosas que tinham lá na casa espírita. E aquelas vibrações, elas aconteciam por conta da oração que era feita lá. E a via pública ela era repleta de emanações inferiores, não tinha todo aquele preparo maravilhoso da oração que cria uma atmosfera tão sublime dentro das casas espíritas, ou em todos os locais onde as pessoas se reúnem e onde há as boas intenções e a fé. Então, o Alexandre vai falar que o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Então, tem muitas coisas que a gente não compreende ainda, né? A gente não tem ainda essa sabedoria, essa capacidade para entender como que a espiritualidade realmente age aqui no nosso plano. Ele vai falar que a rua, no entanto, tem um acúmulo de vibrações antagônicas em meio a materiais psíquicos sombrios e perigosos, bactérias que são resultado dos transeuntes que lançam, além das colônias de bactérias diversas, também os pensamentos de toda a ordem. Então, toda essa atmosfera pesada, né, que pairava fora da casa espírita, era resultado então dos pensamentos daqueles que estavam lá, que criavam aquelas bactérias, aquelas colônias, né, e por todos os pensamentos, né, que ali existiam. Então a gente vê essa a grande diferença, né, do ambiente preparado e do ambiente onde as mentes, né, ficam à mercê dos seus próprios pensamentos nas sintonias baixas, né, nas sintonias inferiores. Então,
Era essa a primeira questão. Vamos então à segunda questão, que diz: quem eram os desencarnados do lado de fora da casa onde os trabalhos mediúnicos ocorriam? E o que acontece com os irmãos encarnados à saída dos trabalhos da casa? Então, do lado de fora estavam os desencarnados em profundo desequilíbrio, diz o Alexandre, que eles não puderam entrar no trabalho porque ele era específico para os irmãos vítimas do vampirismo. Então, a gente viu que aquele trabalho foi feito para tratar aquelas pessoas que estavam sendo vítimas do vampirismo. Então, como eles viam aquelas bactérias que estavam sugando as forças daqueles médiuns. Então, naquele dia, os espíritos não foram permitidos, não tiveram a permissão de estar na casa. Então, eles estavam lá fora. E aí, o que eles observaram? Que os encarnados, ao saírem, acabavam voltando aos braços dessas entidades ignorantes que os exploravam. Então, a gente vê assim, que não adianta só o trabalho feito, é preciso que o ser se conscientize e mude a sua sintonia para que não recaia nos mesmos erros e nas mesmas ligações espirituais. Então, demanda muito esforço próprio de cada um. Não há ninguém que faça um milagre ou um trabalho por quem quer que seja. É preciso que o ser realmente queira a mudança e se mova para isso. Aproveite essa psicosfera tão preparada da casa espírita, ou de qualquer templo religioso, mas ele absorva aquilo e se conscientize para que então ele fique imune de novos envolvimentos. A terceira pergunta diz: qual foi a advertência de Alexandre diante do entusiasmo de André Luiz perante as falas de agradecimento e de alívio dos irmãos encarnados que saíam do trabalho? Porque eles estavam todos falando: nossa, que delícia, como foi bom o trabalho. E aí então André Luiz fica todo entusiasmado com a melhora daqueles encarnados. Mas o Alexandre, mais experiente e que já conhecia todos aqueles encarnados há mais tempo, ele diz assim que as considerações da Luiz foram ecomiásticas. Então, a gente vê que eles buscam que a gente melhore o nosso vocabulário, trazendo palavras diferentes do nosso uso normal. Ecomiásticas, então, são palavras elogiosas. Então, o Alexandre diz para o André Luiz, para que ele não se impressionasse, pois a maioria não conseguiam ser persistentes nas edificações espirituais. Então, Alexandre ele já estava há 9 anos trabalhando nessa casa, acompanhando os trabalhos dessa casa. E ele já tinha visto muitos, como ele mesmo fala, desfilarem promessas novas e votos de serviço. Mas ao primeiro embate com as necessidades reais de trabalho, um grupo bem reduzido permanecia. Então, a gente vai ver que isso é bem comum, nas primeiras dificuldades, as pessoas vão desistindo, vão abandonando o trabalho que elas se propuseram a fazer. Então, nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções com a desculpa de incompreensão alheia. Então, aí são os desculpismos, A gente começa a achar culpados para as nossas falhas, para a nossa acomodação, para a nossa falta de vontade, a gente joga a culpa no outro. Então, a gente vê sempre um grande alerta no livro Missionários para que a gente não caia nessas armadilhas, que a gente possa estar sempre vigilante, perceber as nossas falhas ao invés de culpar o outro. Então, ele vai dizer: prometem excessivamente com as palavras e mesmo reafirmando propósitos de renovação,
voltam a cada semana nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. A gente pensa assim, muitas vezes, né, nós voltamos à casa espírita para buscarmos um auxílio para nós mesmos, conforto para as nossas falhas, sem dar muito em troca, esquecendo os nossos propósitos. Né? Grande alerta. Né? Então, o André Luiz ele vai observar como os encarnados se encontravam sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram através do serviço espiritual com a oração. Então, esse verdadeiro banho de luz que é oferecido quando nós nos envolvemos numa prece verdadeira e sincera, numa atmosfera tão preparada. A quarta questão vai dizer: qual a referência que Alexandre faz dos hábitos a André Luiz? Então ele vai dizer que cada hábito menos digno adquirido pela alma nas encarnações funciona como entidade viva, levando às regiões perturbadas e oferecendo ligações com os irmãos infelizes. Então, hábitos ruins, né, vão nos levar a essas regiões, né? É a danada sempre da sintonia, né? É o que é o alerta aqui do Alexandre, né, para o André Luiz em relação aos vícios, aos hábitos. Né? E aí o André Luiz e o Alexandre, eles estão acompanhando aquelas pessoas que estavam lá na casa espírita e que agora estavam voltando para suas casas. E eles acompanham então uma senhora que estava lá na casa com o seu filho e a sua filha. Né? E aí ele observa que a senhora, ela fala assim, né? Por que motivo somos tão diferentes durante o trabalho espiritual? E essa é uma pergunta que a gente também deveria se fazer sempre. Por que na casa espírita nós temos tanta vontade, né? Nos relembramos dos nossos propósitos, nos enchemos de força, de promessas, e depois, quando a gente sai, a gente acaba se deixando esquecer por tudo isso. Exatamente por aquela questão que o Luiz falou, né? Das irradiações que nós recebemos da prece e dessas propriedades elétricas que acontecem dentro dessa atmosfera preparada. E aí vai do nosso esforço de criarmos atmosferas preparadas em todos os locais que a gente estiver. No nosso lar, principalmente, manter esse ambiente, né, com essas emanações, essas irradiações, que são ondas mentais que podem vir dos nossos próprios pensamentos. Então, nós somos responsáveis pelo ar que nós respiramos à nossa volta. A atmosfera ao nosso redor, ela vai se encontrar de acordo com as nossas emanações. É lógico que as emanações de outras pessoas também nos envolvem, sim, mas se nosso pensamento, as nossas irradiações forem harmônicas, nós vamos equilibrar essas outras emanações ou irradiações que vão vir ao nosso encontro. Então, mais uma vez, a responsabilidade sempre é toda nossa. A quinta questão vai nos falar qual foi a exortação que a irmã do médium lhe faz sobre a influência amorosa do Alexandre. Então, aqui, primeiro ela questiona, né, se o irmão não estaria sob influenciação das entidades menos esclarecidas. Então, essa é uma questão que ela levanta. Se ele não estaria, né, se sentindo assim por estar sofrendo, né, influências espirituais. E aí, nesse momento, então, o Alexandre, quando ele fala assim, qual foi, o que a irmã vai dizer, né, para o seu irmão, quando ela recebe essa influência do Alexandre, porque o Alexandre ele vai colocar a mão sobre a fronte dela, e aí mantendo um vigoroso influxo magnético.
E aí, nesse momento, o que se percebe? Que a feição dela, a expressão dela começa a ficar muito mais nobre, mais digna, sobre aquela influência magnética tão maravilhosa. Então, é a ajuda que o Alexandre dá naquele momento para ela, para que ela encontre os recursos dentro dela para ajudar o irmão. E aí, um alerta. Quando a irmã questiona se ele estaria sob influenciação de entidades, o rapaz fala que é por isso que ele tem tentado o desenvolvimento mediúnico. Por perceber que ele estava sendo obsediado ou influenciado por espíritos, ele então tinha tentado na casa espírita o desenvolvimento mediúnico. E aí que é o grande engano. Ela, envolta por aqueles, pelo esse fluxo magnético que o Alexandre estava oferecendo a ela, ela tem toda a clareza para dizer a ele que o desenvolvimento mediúnico para o seu irmão naquele momento deveria ser a última solução. Porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, é necessário armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Esse é o primeiro passo. Nunca se enveredar para o campo mediúnico antes de se iniciar, não terminar o trabalho moral que nós temos que fazer por nós mesmos, mas iniciar, porque ele não vai terminar nunca. Esse aprendizado ele vai continuar, sei lá por quantas encarnações ainda. Mas, em primeiro lugar, nós temos que buscar esse nosso burilamento, nosso autoconhecimento para a gente perceber essas nossas falhas. E aí, olhar para os nossos desvios que nós temos e para as virtudes que nós temos que desenvolver a cada dia um pouquinho mais em nós. Então, naquele momento, a irmã o alerta que ele precisava primeiro armar muito o seu coração com a luz e com todo esse desenvolvimento moral que ele precisava. Então, antes de tudo, ele precisava se preparar espiritualmente, procurando a elevação das ideias e dos sentimentos. E a gente viu que ele tinha pensamentos ligados muito às zonas inferiores, espirituais. Então, antes de desenvolver mediunicamente, ele precisava trabalhar esses seus pensamentos, buscar essa elevação dos seus sentimentos e das suas ideias. Não dá para contar, eles falam, com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis no reino dos espíritos, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos na carne. Olha que lição! Embora estejamos aqui encarnados, passando por todas as provas, nós precisamos buscar a vida espiritual, a verdadeira. Isso em primeiro lugar, para que a gente possa trabalhar como se deve no reino dos espíritos, para que a gente possa aguçar essas nossas percepções, para que a gente possa desenvolver a nossa mediunidade. Eu digo não a mediunidade ostensiva, na psicografia, na psicofonia, isso vem com merecimento e com o trabalho e o exercício. Mas, em primeiro lugar, as nossas percepções do ambiente, se o ambiente está pesado, e aí a gente tem um esforço ainda mais para manter os nossos pensamentos nobres, dignos. Isso é exercício, é treino que a gente tem que buscar antes de qualquer trabalho numa casa espírita, um trabalho de ordem mediúnica. O trabalho moral tem que anteceder tudo. E a sexta questão vai nos dizer:
qual foi a explicação de Alexandre sobre a observação de André pela facilidade com que a jovem recebia as suas ideias e as transformava em lições edificantes para a mãe e ao irmão, porque ela era a que tinha a mente mais equilibrada, a que falava as coisas da forma mais correta, enquanto que a mãe e o irmão já estavam desviando seus pensamentos depois que saíram da casa espírita. E aí a explicação por que ela conseguia transformar tudo aquilo em lições, para os dois, porque ela tinha essa facilidade, é porque ela ainda não foi conduzida ao plano das emoções mais fortes e as possibilidades de recepção no campo intuitivo estavam claras e maleáveis. Era um terreno ainda sadio, ele não estava contaminado, Fala que as suas células livres de influências tóxicas, os seus órgãos vocais não estavam viciados pela maledicência. Então, assim, ela preservava os seus órgãos vocais com as palavras ruins, das palavras injustas, da maledicência realmente. Então, da revolta, da hipocrisia. Então, o Alexandre fala assim que o sistema nervoso dela, ele gozava de harmonia. O coração dela era envolto em bons sentimentos. Ela não estava contaminada nessa existência por essas influenciações. Por isso que ela tinha essa facilidade de poder auxiliar a mãe e o irmão nesse momento. Então, o Alexandre fala que ela comunga com a beleza das verdades consoladoras na crença à doutrina espírita. Um terreno ainda bem sadio, sem contaminações, que é o que a gente tem que trabalhar em nós. E além do que, ela não tinha débitos muito graves do passado, isentando-a do contato com entidades perversas que se movimentam na sombra. Então a gente sabe que os nossos débitos, muitas vezes nós trazemos influências espirituais das nossas companhias do passado. E que se a gente não tiver uma postura reta, digna, nós vamos acabar nos envolvendo novamente com as companhias que já nos fizeram mal lá atrás e que também nós, com certeza, já fizemos mal a eles. Mas uma mudança de perfil, de propósito, de intenção, é que vai fazer toda a diferença na nossa existência presente. Não importa o quanto a gente já tenha errado, não importa o quanto a gente já tenha feito sofrer e também o quanto nós já nos fizemos sofrer. Importa o presente, o que nós estamos fazendo hoje, nas possibilidades que nós temos de fazer o melhor. Isso é o que importa. E aí ele vai falar, vivendo muito mais pelo Espírito. E aí, se a gente, quem já assistiu aula sobre ego e self, self, que é o nosso espírito, que é a imagem de Deus, é exatamente isso. Viver mais na imagem de Deus, na perfeição dele e naquilo que a gente tem que buscar. Então, viver, qual que era o primeiro passo? Viver mais espiritualmente, mesmo estando encarnados. Essa é a nossa busca, de tentarmos ao máximo o nosso melhor, da forma como nós fomos criados, a imagem de Deus. Não importa, repito, o quanto nós já falhamos, importa é que destinação nós estamos dando à nossa vida hoje. E aí o Alexandre vai dizer assim, todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação. Isso é de se pensar. Então a gente vê que, porque o André Luiz ele vai perguntar,
né, para Alexandre, se não seria difícil essa preparação das criaturas para receberem as influências dos espíritos superiores. E aí é bem claro, né? O Alexandre, ele vai deixar isso bem claro para todos nós, né? Para que pergunta que a gente possa fazer para nós mesmos, né? Será que é tão difícil receber uma ajuda da espiritualidade superior? Será que eu sou capaz disso? Será que eu sou merecedora disso? E aí, o que a gente tem que fazer, né? Buscar retidão nas nossas ações e num espírito de serviço e de equilíbrio. Então, quanto mais nós trabalhamos nessa seara do nosso Mestre, colocando a força, vontade nas nossas mãos para que elas sejam caridosas, nas nossas palavras para que elas possam auxiliar, no nosso olhar, no nosso silêncio, em todas as formas de amor, nós podemos comungar perfeitamente, como diz o Alexandre, com esses mensageiros divinos, né? E receber deles todas essas intuições para poder trabalhar. Então, a dúvida do Alexandre, que muitas vezes é a nossa dúvida também, meu Deus, será que é tão difícil assim a gente receber a ajuda deles? Principalmente num momento difícil como esse, como nós estamos vivendo, esse grande caos emocional que a gente está assistindo, e que muitas vezes nós também, né, caímos o nosso poder mental de sintonizarmos na luz, mantermos de todas as formas que nós encontrarmos, através da meditação, através da oração, através das leituras edificantes e do exercício da caridade pelo nosso próximo, auxiliando os nossos irmãos menos favorecidos nas nossas possibilidades, oferecendo amor. Esse é o caminho de nós recebermos todo o auxílio desses mensageiros divinos que estão à nossa disposição, estão aqui todo o tempo, né? Estão nos nossos lares, estão nos buscando para que nós encontremos a luz. Tenhamos a certeza que muitos espíritos inferiores também nos buscam, mas vamos confiar na nossa capacidade, na nossa vontade de fazermos o melhor e assim estarmos sintonizados e capacitados para receber essa imensa luz que a espiritualidade superior está nos oferecendo. Esse foi mais um capítulo. Muitos alertas do Alexandre, do André Luiz, para todos nós, para que possamos sofrer influenciações, sim, mas dessa falange do bem que quer muito a nossa evolução, e que a gente possa se esquivar de todas as formas, com amor também, por esses espíritos ainda que perambulam nas zonas inferiores, e que na verdade nós também podemos perambular por essas zonas através dos nossos pensamentos, se assim nós quisermos. Vamos fazer o contrário, vamos buscar a luz, que possamos nos encontrar em breve aqui ou na nossa casa, não importa. Fiquem com Deus e um beijo enorme no coração de cada um.